Muitas pessoas se dizem cristãs, mas não compreendem as bases fundamentais da vida com Deus. Dizem crer em Jesus, mas mantêm práticas que contradizem a fé que professam. Vivem divididas entre a fé e os costumes do mundo, entre a espiritualidade e o relativismo. Mas há um princípio que revela com clareza se alguém realmente vive para Deus: o louvor. E não se trata apenas de música. O louvor verdadeiro é a arte de cantar com o coração. Não exige afinação ou talento musical, mas sinceridade e entrega. É sobre declarar com a alma a grandeza de Deus, exaltá-lo com as palavras, com o sentimento e com o entendimento. Louvar é um dos sinais mais claros de uma vida espiritual genuína. Um reflexo do que está dentro, um eco do céu que habita em nós. Quem vive uma vida de louvor está constantemente conectado com Deus. E essa conexão não é apenas emocional. Ela é profunda, íntima e transformadora. Porque o louvor, quando feito em espírito e em verdade, atrai a presença de Deus. Como está escrito em João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Essa busca de Deus por adoradores não é por formalidades, mas por corações dispostos. Imagine começar o dia louvando ao Senhor. Ao invés de murmurar pelas dificuldades, você agradece pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela família. E ao fazer isso, você muda o ambiente à sua volta. A atmosfera se transforma. Deus se faz presente. Como está escrito no Salmo 34:1, bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. O louvor era constante na vida de Davi. Mesmo nas aflições, ele encontrava força para louvar. É interessante notar que Davi não louvava apenas quando tudo ia bem. Pelo contrário, muitas de suas composições nasceram no meio da dor, da perseguição, da angústia. O Salmo 34, por exemplo, foi escrito quando ele fingiu estar louco diante de Abimeleque para não ser morto. Em meio à aflição, ele declarou louvor. Isso nos ensina que louvar não é consequência de momentos bons, mas uma decisão de fé. O louvor tem poder. Ele não apenas atrai a presença de Deus, mas também renova as forças. Quantas vezes, em meio ao cansaço, a tristeza ou a ansiedade, um louvor sincero nos levanta. É como uma fonte de águas vivas que brota de dentro. A palavra nos ensina que aqueles que esperam no Senhor recebem novas forças, sobem como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essa promessa nos mostra que a força espiritual que vem do louvor não se limita ao campo emocional. Ela invade o físico, restaura o mental, acalma o espírito. Em tempos de esgotamento emocional, o louvor se torna um refúgio. Há testemunhos de pessoas que, em meio a quadros de depressão, encontraram na adoração um caminho de cura. Porque ao louvar, o foco sai de si mesmo e vai para Deus. E isso muda tudo. Além disso, o louvor gera alegria. Em um tempo em que tantas pessoas estão abatidas, tristes ou sem esperança, o louvor é como um antídoto para a alma. Ele nos lembra de quem Deus é. Ele nos lembra das promessas. E quando lembramos de Deus, da sua fidelidade e do seu amor, o coração se enche de esperança e alegria. Como está escrito no Salmo 16:11, na tua presença há abundância de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Louvar é experimentar a alegria de estar com o Pai. É trazer luz para os dias escuros. É sorrir, mesmo com lágrimas nos olhos, porque há uma certeza maior sustentando o nosso interior. Lembramos do exemplo de Paulo e Silas, que mesmo presos com os pés acorrentados, louvavam a Deus à meia-noite. E naquele momento, a presença de Deus invadiu o cárcere e libertação aconteceu.
Isso mostra que o louvor rompe prisões, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O louvor também arranca o medo. Há momentos em que o medo parece tomar conta, medo do futuro, da escassez, da doença, da solidão. Mas quando começamos a louvar, estamos convidando o verdadeiro amor para entrar. E sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Louvar é permitir que esse amor nos envolva e nos liberte. Quando louvamos, reafirmamos a soberania de Deus sobre nossas vidas. E quando reconhecemos que Ele está no controle, o medo perde força, a paz invade. Porque o louvor é como uma âncora em meio à tempestade. Ele nos mantém firmes, centrados, lembrando que mesmo que tudo pareça fora do lugar, Deus continua soberano. Por fim, louvar é reconhecer a soberania de Deus. É declarar que Ele reina sobre todas as coisas, que sua vontade é perfeita e que dependemos dele em tudo. Louvar é se prostrar diante da grandeza divina e dizer com fé e entrega: Tu és o meu Deus, em ti confio. É por isso que o louvor precisa ser parte do nosso dia a dia. Não apenas nos cultos, mas nas refeições, ao acordar, antes de dormir, durante o trabalho. Louvar é viver com o coração rendido. É transformar palavras em adoração. É trazer o céu para dentro da nossa rotina. Louvor é disciplina, mas também é deleite. Quanto mais se pratica, mais prazeroso se torna. O livro de Salmos é um verdadeiro manual de louvor. Nele encontramos não só cânticos, mas orações profundas de entrega, gratidão, súplica e celebração. Como está escrito no Salmo 150, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Mesmo quem não canta pode louvar, com palavras, com atitudes, com o coração quebrantado. O verdadeiro louvor não é uma performance, mas uma entrega. Não se limita a um momento, mas se estende por toda a vida. Louvor é viver para glorificar a Deus em tudo. E você tem vivido uma vida de louvor? Ou sua boca tem se enchido mais de reclamações do que de gratidão? Tem passado mais tempo diante de telas ou diante da presença de Deus? A resposta a essas perguntas pode revelar o quanto você realmente segue a Cristo. Seguir a Jesus não é uma questão de religião, mas de transformação de vida. É mudar o foco do eu para o Senhor. É sair da admiração distante para a vivência próxima de discípulo. O verdadeiro discípulo louva. Louva com a voz, com a mente, com a alma. Louva nos dias bons e nos dias maus, porque sabe que, ao louvar, atrai a presença de Deus, renova suas forças, enche-se de alegria, vence o medo e reconhece que Deus está no controle de tudo. É tempo de resgatar o louvor genuíno, de ensinar às novas gerações o valor de adorar a Deus com profundidade, não apenas com músicas que entretêm, mas com canções que edificam, que ensinam, que conduzem à presença do Altíssimo. É tempo de restaurar o altar em nossos lares, de reunir a família para louvar, como declarou Josué em Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se esta mensagem falou com você, curta o vídeo, deixe seu comentário com o que mais te tocou e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. E claro, inscreva-se no canal Conhecimentos com Sabedoria para continuar recebendo conteúdos transformadores que fortalecem sua fé e seu propósito de vida.